Seja bem-vindo ao canal Conhecimento Empreendedor. Eu sou Christian Costa e hoje temos aqui ao meu lado Marcelo Oliveira. E hoje nós vamos entrevistar o Dr. Gamil Foppel, um advogado criminalista, um dos maiores advogados criminalistas aqui da Bahia, aqui do Brasil também, considerado, com certeza. E vamos falar sobre a história de vida dele, carreira, e também focado no empreendedorismo, porque ele também é empreendedor, né? Então, doutor Gamil, muito obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra. Quero muito te agradecer pelo tempo aqui para passar o seu conhecimento, passar a sua história de vida. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Bem, sou eu quem agradece. Muito obrigado pelo convite, Christian. Obrigado, Marcelo. Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar aqui conversando com vocês e falando para a sua audiência. Joia. Eu queria já começar, porque nosso foco vai ser a sua história de vida, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem certeza que inspira muita gente, né? Então a sua história é inspiradora. Eu gostaria que você me contasse assim, como é que o direito entrou na sua vida, se é algo que você sempre quis desde muito cedo, ou em que momento veio essa decisão, quem te influenciou, conta pra gente como é que foi essa escolha? Bem, eu sou nascido e criado em Salvador, na Bahia, né? Desde muito cedo, né? Eu sempre estudei muito, né? Eu sempre me cobrei muito, né? Falar nesses programas, nesses formatos de programa é algo que me gera uma certa dificuldade, né? Porque apesar de as pessoas não acreditarem, eu sou extremamente tímido, então eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de mim mesmo, né? Mas eu procuro trabalhar esse outro lado justamente para ver se eu posso contribuir e ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, enquanto professor, eu sempre digo para as pessoas que quando a gente identifica alguma fraqueza, alguma fragilidade, a gente precisa buscar enfrentar essa fraqueza, enfrentar essa fragilidade. Então, falar de mim não é lá muito fácil, né? Mas vamos lá. Eu sempre, desde a época de colégio, eu sempre estudei bastante, né? Muito, né? Eu estudava todas as disciplinas, eu estudava muito mesmo. E eu sempre tive um pendor, sempre tive uma tendência a querer trabalhar com alguma coisa na área das ciências sociais, né? Direito sempre me assim, interessou bastante, né? Me interessava muito, né? E houve um episódio, eu falei até isso na outra entrevista que eu dei recentemente, né? E, inclusive o personagem, né, dessa história, ele é meu amigo até hoje, né? Nós temos 45 anos, ele foi meu colega de colégio, ele não sabia dessa história, ele soube na entrevista que eu dei. Nossa. O fator que foi determinante para que eu resolvesse estudar direito é que quando eu tinha uns 14 para 15 anos, um grande amigo meu foi confundido com um estuprador, né? Ele estava correndo no Rio Vermelho com um fone de ouvido, né? E algum homem estuprou uma moça no Rio Vermelho, ele foi confundido, né, com um estuprador. E na abordagem que foi feita pela polícia, ele apanhou bastante, né? Ele quebrou costelas, quebrou dentes, né? E naquele dia eu decidi, não, assim, eu quero fazer alguma coisa que eu possa lutar pelo direito das pessoas, que eu possa lutar pela justiça, né? À época, a família dele teve um medo muito grande, né, de que pudesse haver algum tipo de retaliação, então à época nem representação administrativa foi feita, né? Então eu diria que a grande virada de chave para que eu decidisse estudar direito foi esse episódio que aconteceu na minha vida particular, né? Quantos anos assim você... A gente tinha uns 14 para 15 anos, então estou falando de uma coisa que aconteceu aproximadamente 30 anos atrás, Tá. né? Felizmente ele não morreu, né? Felizmente ele não foi assassinado, né? Mas foi algo que para o meu grupo de colégio, eu estudei no Colégio 2 de Julho no Garcia, né? Foi algo que para o meu grupo marcou bastante, né? E para mim, em particular, marcou bastante, né? Assim, confesso que eu sou bem forte para algumas coisas, né? Meu limiar de dor de todos os aspectos é bem elevado, né? Mas até hoje eu ainda me pego me lembrando de algumas cenas, de algumas imagens, assim, dos machucados, das fissuras, das feridas, né? Das manchas roxas, né? Então esse foi o fator determinante que me levou a estudar direito. Muito legal. Para mim é uma honra também estar aqui. É honra minha, Marcelo. Oh, que bom. Gamil, me diga uma coisa, o que você falaria assim para estudantes de direito ou até para quem
pensa em estudar direito? Quais são, assim, as dicas? Porque, às vezes, o sucesso, as pessoas pensam que é muito fácil, que é um estalar de dedo, mas eu tenho certeza que você passou aí por muitos momentos para chegar onde você está. E aí, o que você diria para quem está querendo escolher o direito? O que é que lhe proporcionou fazer direito? Vamos lá, Marcelo. Isso é uma coisa que eu faço questão de falar no dia a dia, em sala de aula, né? Eu acho que é meio que lugar comum as pessoas falarem que o mercado de alguma forma está inflado, né? Estava lendo a matéria essa semana, Christian. O Brasil, no ano passado, foi o país no mundo com o maior número de advogados e advogadas ingressando no quadro da Ordem dos Advogados. Então, só no ano passado nós tivemos aproximadamente 100 mil pessoas que se inscreveram na OAB. Já éramos 1.400.000 advogados, então hoje somos 1.500.000, né? O Brasil é o país do mundo que tem o maior número de advogados, né? Nós superamos inclusive a Índia, né? Mas só para fazer um comparativo, Marcelo, a Índia tem formado cerca de 50 ou 60 mil advogados por ano. O Brasil está formando cerca de 100 mil advogados por ano. Tá? E afora esse 1.500.000 que já estão inscritos na OAB, existe um contingente de pelo menos mais 2.400.000 bacharéis em direito que não foram aprovados no exame de ordem. Então, se a gente for somar aqui 1.500.000 mais 2.400.000, fazendo uma conta rápida de padaria, a gente estaria falando aí de 4 milhões de pessoas formadas em direito. Então, um amigo meu, um grande amigo meu, o professor Maurício Góes Góes, ele disse que é praticamente impossível haver uma família que não tenha alguém que seja bacharel em direito, né? É verdade. Mas eu não encaro isso como um desestímulo, ao contrário, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: o mercado sempre vai ter espaço para quem se dedica, mas para quem se dedica de verdade. Entendeu? O dedicar-se de verdade não é falar da boca para fora que se dedica. Não, dedicar-se de verdade é dedicar-se ao extremo, né? Advogar significa falar pelo outro, né? E as pessoas todas, e os estudantes sobretudo, desde o primeiro dia de faculdade, né, eles precisam ter esse senso de responsabilidade. Advogar alguém não pode falar e te contrata para falar no lugar dele. E isso faz com que as pessoas precisem ter um senso de responsabilidade absurdo, de ir ao extremo da preparação, do estudo, da dedicação, do zelo, do cuidado, né? Eu sempre digo que com o direito, né, eu uso sempre uma frase que algumas pessoas têm até repetido mais recentemente, né? Advogar é reescrever histórias de vida. A advocacia permite que a gente reescreva a história de vida das pessoas. Nos são confiados patrimônio, honra, integridade física, dignidade, liberdade, assim, os fatores mais importantes, né? E no Instagram, nas redes sociais, quando a gente abre assim, aquelas caixinhas de perguntas, sempre surgem assim, há perguntas que sempre se repetem, né? Uma das perguntas que sempre se repete as pessoas me perguntam, na sua opinião, o que faz de alguém um bom advogado? Eu diria que a receita é a mais simples e a mais complexa ao mesmo tempo, né? Seja para o outro o advogado que você gostaria de ter para você, né? É bem simples, né? Seja para aquela pessoa o advogado que você gostaria de ter para você, né? Eu não me envolvo ordinariamente com as seleções dos advogados lá do escritório, salvo quando vai para a última etapa, né, que é uma entrevista comigo, né? E faz uns 2 ou 3 meses que eu estava entrevistando um candidato e eu fiz a ele uma pergunta, né? Quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Aí ele disse, minha mãe. Aí eu perguntei, se sua mãe precisasse de um advogado, se você fosse ranqueado do primeiro ao 10º lugar, em que lugar você se colocaria? Aí ele meio que vacilou para responder. Eu disse, você se contrataria para defender sua mãe? Aí ele me respondeu, depende. Eu disse, depende de quê? Depende se eu ia ter dinheiro para poder contratar um profissional melhor do que eu. Tá, mas... Então, se você tivesse dinheiro para contratar um advogado melhor do que você contrataria um advogado melhor do que você para defender sua mãe? Ele, com certeza. Eu disse, tá, agora eu quero que você me explique, você me convença por que é que você não serve para defender sua mãe e você serve para trabalhar comigo. Só que esse é o tipo de coisa que é dura de falar. Sim, sim. Porque as pessoas estão acostumadas, eu diria que uma boa parte das pessoas está acostumada com um certo grau de comodismo, com um certo grau de conforto, né?
você trabalhar em alta performance exige de você um grau de sacrifício que a grande maioria das pessoas não está disposta a pagar. Você chega... Eu tenho falado isso em palestras, em congressos. Não, Christian, com a intenção de desestimular, muito pelo contrário. Né? É com a intenção de estimular as pessoas. Né? Mas eu pergunto para as pessoas... Vocês estão estudando quantas matérias esse semestre? 6 matérias, 7 matérias. Aí eu pergunto, quantos livros vocês leram ao longo do semestre? Quantos livros vocês leram ao longo do semestre? E uma boa parte das respostas, as pessoas não leem livro algum. As pessoas se limitam a estudar por resumo, né? PDF, né? E estudar por caderno. Estudar por caderno não dá repertório para a vida, não dá repertório para as pessoas realmente se desenvolverem. Né? E é o que eu sempre digo, existem 2 regras básicas na vida. Né? Uma regra é, né, você se dedica muito e você vai ter o retorno por essa dedicação. Né? A outra regra é, você não se dedica tanto e você vai ficar no meio de uma multidão. Né? Haverá situações em que você pode se dedicar muito e, excepcionalmente, você não tem resultado. Né? E aí tem alguma coisa de errada. Né? Tem uma coisa de errada de foco, talvez de relacionamento pessoal, enfim. Entendeu? E a coisa mais difícil do mundo é você não se dedicar tanto e ter resultado. Né? Só que o que eu vejo hoje em dia, Marcelo, Christian, é que nós estamos criando, né? Eu falo sociedade, né? Nós estamos criando uma geração de pessoas, né, que se sente, né, não valorizada, que se sente não reconhecida, né? Mas são pessoas que, com todo respeito, não devem ser valorizadas e não devem ser reconhecidas porque elas não fizeram por onde. Né? Então, assim, o sujeito vai ali estudando na faculdade, as faculdades normalmente têm média 5, 6, né? Não é tão difícil assim ser aprovado. Né? E aí vai, consegue estudar, é aprovado no exame da OAB, né? E aí no outro dia olha para o horizonte e faz, e agora eu faço o quê? Né? É uma pessoa que nunca leu um trabalho específico a respeito de um determinado assunto, né? Não tem, assim, 10, 12 referências de qualquer tipo de assunto. Né? Então, se você não se esforçou, né? E isso é muito ruim dizer, né? Porque talvez o bom seja o lado do hedonismo, o lado feérico, né? Assim, vamos viver a vida, vamos ser felizes. Deixa a vida me levar. Mas a vida não leva, né? A gente que leva a vida, né? Então, eu hoje, assim, esse ano eu estou completando, em faculdade, eu estou completando 23 anos em sala de aula, né? E a gente vai ficando velho e a gente vai se apercebendo de alguns erros que a gente cometeu. Talvez um dos erros que eu tenha cometido na minha vida, né, talvez nos 10, 15 primeiros anos de magistério e ensino superior, foi que durante muito tempo eu me preocupei somente em formar técnicos. Eu me preocupava só com dogmática. Entendeu? E hoje eu já abro espaço na faculdade para falar de algumas coisas, né? Para falar de gestão de tempo, falar de gestão de pessoas, né? Falar de gestão de carreira. Né? Mas respondendo a sua pergunta, né? Para aquele que quer se dedicar de verdade, espaço haverá. Agora, a pergunta né, que isso eu digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Quando você for colocar sua cabecinha no travesseiro e fechar o olho, né, assim, você tem certeza que aquele dia você fez tudo o que você poderia ter feito e que você deveria ter feito? Você perguntava, Christian, como foi que começou a minha vida. Quando eu passei no vestibular, na faculdade, eu precisava trabalhar. Né? Assim, não vou ser hipócrita aqui para dizer que eu passei extrema dificuldade da vida, não passei. Extrema dificuldade não, mas também não tive extrema facilidade, não. Né? Eu era de uma família de classe média pobre, né? Nunca passei fome, mas também nunca sobrou muita coisa, não. E quando eu passei no vestibular, eu disse, bom, preciso começar a trabalhar. Né? Preciso fazer alguma coisa e começar a trabalhar. Né? E aí eu fui chamado para ser monitor de redação de história, de gramática e literatura do colégio onde eu estudei. Eu estudei no Colégio Sartre, né? E aí comecei a ser monitor do Sartre, daqui a pouco comecei a ser monitor do Mendel, do módulo, do apoio, enfim, de vários cursos, né? E eu precisava trabalhar para poder pagar minhas contas, que eram basicamente comprar livro, né? Eu não comprei carro na faculdade, não tinha dinheiro para comprar carro na faculdade, fiz a faculdade inteira andando de ônibus, né? Eu era estagiário da penitenciária Lemos Brito, eu ia para a penitenciária lá na BR de ônibus, né?
E, obviamente, várias pessoas fazem isso. E eu coloquei uma meta para mim. Né? Assim, eu sempre trabalho com metas, rotinas, fluxos. Né? Então, eu coloquei uma meta para mim. Eu tinha que ler 100 redações por dia, além de estudar. Né? Porque, na época, eu ganhava 60 centavos para corrigir cada redação. Entendeu? Então, eu fiz uma conta, né, de quanto eu precisava num mês. E eu precisava ler 100 redações por dia. E eu lia 100 redações todos os dias, de segunda a sábado. Eu só não lia 100 redações no domingo. Que horário assim você conseguia? À noite. À noite. À noite. E desde então eu desenvolvi o hábito que eu tenho até hoje, né, que eu não consigo dormir mais do que 4 horas por noite. Né? Então, para quem está nos ouvindo, nos escutando agora, o ponto é, né, você está disposto a pagar o preço que você precisa pagar? Né? Você está disposto a pagar o preço, né, que faz com que alguém confie em você para assumir o seu problema como se dele fosse? Porque eu sempre digo o seguinte, se você não está sendo para aquela pessoa, para o outro, né, o advogado que você gostaria de ter, você não está sendo exatamente responsável. Né? Quando a gente tem qualquer problema de família, né, de qualquer ordem, né, eu tenho 4 filhos. Né? Então, minha filha mais velha tem 14 anos, quando ela tinha, sei lá, 4 para 5 anos, ela teve apendicite. Né? Precisou fazer uma cirurgia para retirada do apêndice. Né? Então, quando vai fazer uma cirurgia para retirada do apêndice, todo mundo no hospital quer lhe tranquilizar. Pai, fique tranquilo, porque a cirurgia é mais simples. Né? O cirurgião começa, né, aprendendo, né, a fazer cirurgia de apêndice. Pai, fique tranquilo, pai isso, pai aquilo outro. Né? Mas eu só me sentiria confortável, em que pese fosse a cirurgia mais simples do mundo, eu só me sentiria confortável se minha filha tivesse acompanhada por uma boa profissional. Claro, sem dúvida. Aí eu fico imaginando, se a pessoa que foi abrir minha filha para tirar o apêndice não tivesse exatamente certeza daquilo que ela está fazendo. Né? Eu fico me perguntando se aquela pessoa, obviamente não era o caso, né? Mas se aquela pessoa estudou por sinopse, né? Se ela estudou por resumo, né? Se ela não estudou 10, 12, 20, 30 livros, monografias sobre aquele assunto específico, entendeu? Então, eu diria que trabalho exige transpiração, né? Transpiração de verdade, né? De verdade mesmo. E outra coisa que eu sempre falo, Marcelo, é que todos nós temos uma tendência, isso é do ser humano, né? O ser humano, todos nós, temos uma tendência a nos acomodarmos. Todo mundo Cérebro tem. faz isso, né? Todo mundo tem. Porque cansa, né? Eu estava conversando com um amigo meu, e um amigo meu dizendo, não, porque eu adoro a academia. Velho, assim, dificilmente, assim, eu vou para a academia todo dia. Sim. Mas assim, eu não vou dizer que eu Esse é um adoro. tema. Eu vou pela necessidade. Vou, corro, faço musculação, enfim. Mas assim, se algum dia alguém criasse uma tecnologia que me permitisse ter os benefícios da academia assim lá, eu não iria, entendeu? Muito embora eu volte a dizer, assim, eu treino todos os dias, mas assim, o ser humano tem uma certa tendência, né, à acomodação. Tá? E dentro dessa tendência à acomodação, nós temos uma tendência a criarmos justificativas e desculpas mentais para não fazer a coisa. Nós somos craques nisso. Eu não vou correr porque está chovendo. Eu não vou correr porque está com sol demais. Eu não vou correr porque está ventando. Eu não vou correr porque está escuro. Eu não vou correr porque eu amanheci não me sentindo muito bem. Eu não vou. Então, eu não vou estudar hoje porque eu tenho filho. Eu não vou estudar hoje porque eu tenho pai. Eu não vou estudar hoje porque eu tenho mãe. Eu não vou estudar hoje porque eu tenho que trabalhar. Quase todo mundo trabalha, né? Quase todo mundo tem família, né? Então, os filhos, eu tenho 4 filhos, né? Não tenho mais mãe, mas tenho pai, né? Filhos, pai, mãe, eles não servem de fundamento para que nós deixemos de fazer a coisa. A gente tem que ter tempo de qualidade para eles, lógico, né? Tem que ressalvar tempo de qualidade para eles, isso é um fato, né? Mas eles não podem ser a desculpa para que a gente justifique as nossas próprias frustrações, né? Mas volto a dizer, né, assim, é uma coisa que eu tenho até me policiado para falar, porque não é muito agradável ouvir certas coisas, né? Mas para aquelas pessoas que querem se destacar num ambiente que tem 4 milhões de outras pessoas com a mesma formação, em tese, né, só tem uma forma de se destacar, que é realmente se dedicando mais do que as demais.
Se tivesse, por exemplo, se lhe fosse dada a possibilidade de incluir no currículo do estudante de direito, pelo que eu vi, você incluiria, por exemplo, gestão de pessoas. Quais matérias você, ou quais, não digo matérias, mas quais ensinamentos, quais conhecimentos, quais habilidades você sugeriria para alguém que acabou de se formar, Acho que é importante, pudesse olhar para o mercado e se diferenciar na sua gestão de carreira? O curso de Direito ele é um curso muito mais voltado e preocupado para as áreas técnicas e as áreas afins. Né? E eu diria que não há como abrir mão dessa formação nessas áreas técnicas e nessas áreas afins. Né? Mas, assim, a gente se forma sem saber, por exemplo, onde é que faz uma inscrição para abrir um escritório de advocacia. Né? Algumas pessoas talvez possam pensar que se faz inscrição para abrir um escritório de advocacia na junta comercial. Né? Então, eu penso que noção de... Eu diria que talvez a primeira coisa, até mais importante do que gestão de pessoas, que é fundamental, né? Do que gestão estratégica, que é fundamental, eu diria que a primeira coisa mais importante que as pessoas precisariam aprender é a gestão de tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de organização. As pessoas precisam ter metas de curto, médio e longo prazo. Isso não é só para quem vai advogar, não. É para quem vai advogar também, entendeu? Mas é para quem vai advogar, é para quem vai fazer concursos públicos, é para quem vai abraçar as carreiras públicas. Né? Enfim, né? Então eu penso que uma das primeiras e grandes preocupações que as pessoas precisariam ter, né, é com gestão de tempo. Né? E a organização é a chave de tudo. Né? Se você consegue se organizar, né? E se você consegue se policiar para não desviar o tempo e não desviar o foco para aquilo que não interessa, no momento em que não importa, né? Obviamente haverá os momentos em que a gente vai ver uma série, que a gente vai ver um filme, é óbvio, sim, né? Sim. Que ouviremos uma música, escutaremos, não, é lógico. Né? Então, inclusive quando eu trabalho com preparação para concurso, preparação para B, eu explico isso para os alunos e alunas. Né? Olha, assim, ninguém consegue estudar muitas horas por dia ininterruptamente. É humanamente impossível. Né? Se alguém me disser que consegue estudar 8 horas por dia em alto rendimento, em alta performance durante todo o tempo, eu quero saber assim, que milagre essa pessoa faz, porque é uma questão de quase que clínica. Né? Então, normalmente as pessoas têm 40 minutos de grande atenção, né? Depois 10 minutos que a atenção vai caindo, 10 minutos de desatenção absoluta. Então, o que é que as pessoas podem fazer? Bom, se você vai fazer um cronograma de 4 horas de estudo por dia, você tem direito a 4 pausas. 4 pausas de 15 minutos. Você estuda 45 minutos, pausa 15 minutos. Pausar 15 minutos não é 16 e não é 14. São 15. 15 com rigor matemático. Então, se você quer assistir a uma série, você vai assistir 15 minutos de um capítulo, estudar mais 45 minutos, vai ver mais 15 minutos de série. 45 minutos de estudo de novo, mais 15 minutos. O problema é que, normalmente, assim, a pessoa vai para assistir... estuda os 45 minutos inicialmente. Aí, na hora de fazer a pausa, Marcelo, que era para durar 15 minutos, a pausa dura 6 horas. Né? E aí não volta mais. E aí as pessoas começam a criar desculpas mentais. Eu trabalho muito, então eu mereço. Né? Essa semana foi extremamente desgastante, então eu mereço, eu posso. Eu preciso ter o meu momento. Você precisa ter o seu momento. E haverá o momento para você ter o seu momento. Mas o que não dá é para... usando a expressão que o professor Celso Castro usa bastante, né? Quando eu fui aluno de Celso, ele sempre falava isso, né? Não dá para a vida ser um dolce far niente, né? A vida não pode ser um doce não fazer nada, né? E o mais interessante é que as pessoas, assim, às vezes elas não têm este rigor de gestão de tempo que eu penso, né? Que é o primordial. Né? Se a gente conseguir se organizar, a gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente imagina que é capaz de fazer. Entendeu? Mas isso demanda disciplina. Né? Isso demanda, sim, que de fato o dia de segunda a sexta seja cronometrado. Né? Então, eu diria que a primeira matéria que talvez eu colocasse aí, a primeira habilidade que eu procuraria desenvolver seria a gestão de tempo. Entendeu? A partir daí, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Gestão empresarial, planejamento estratégico. Né? Hoje existem ferramentas, né, em favor do jovem advogado, da jovem advogada, que não existiam quando a gente estava começando. Né? Então, assim, meu escritório de advocacia eu montei em 2005. Né?
Me lembro quando eu estava na faculdade, 98, 99, a coisa mais extraordinária do mundo era um escritório de advocacia ter um site na internet. Né? Aquilo chamava a atenção, porque aquele escritório tem site. Né? Então, hoje, com tanta ferramenta, né? Com YouTube, com Facebook, com Instagram, com rede social, né? É possível buscar tanta ferramenta bacana, né? Para desenvolver a carreira, né? De forma responsável, de forma a crescer cada dia um degrauzinho, entendeu? Que não existiam na nossa época. Então, se por um lado, né, seguramente existem mais profissionais no mercado, por outro lado, existem ferramentas que não existiam na nossa época e que devem ser bem utilizadas. Né? Então, eu falo isso para os meus alunos e alunas que querem ser advogados. Né? E falo isso até para os advogados lá do escritório. Né? Você terá o seu momento de lazer. É natural que você tenha o seu momento de lazer. Todos temos o nosso momento de lazer. Mas, assim, se você gosta, por exemplo, de beber talvez um pouco mais em excesso num determinado dia, você não precisa escancarar isso para o mundo inteiro ver, né? Então, assim, obviamente, assim, se você gosta de praticar muitos esportes assim que demandam muito tempo, eu não tenho nada contra esporte, muito pelo contrário, né? Mas você pode fazer postagens com comedimento, né? Então, hoje todo mundo fiscaliza a vida de todo mundo em rede social. Então, você quer... Quem é o advogado que você quer para você? Entendeu? É o advogado que está todo dia fazendo postagem de foto em bar? Eu não tenho nada contra bares, muito pelo contrário, frequento alguns, inclusive. Entendeu? Mas você quer o advogado que está todo dia num bar, todo dia bebendo, né? Ou você quer aquela pessoa que, de fato, está se comprometendo ou está comprometido com o seu problema, né? Então, a utilização dessas novas ferramentas também é algo que pode ajudar bastante nas carreiras das pessoas. Muito legal. Você me fez lembrar um livro chamado Seja Obcecado ou Seja Mediano. Não sei se você conhece esse livro. Confesso que este eu não conheço especificamente. Mas você vai adorar, porque eu acho que você vai até se ver em alguns momentos na sua vida, na sua carreira, e tem muito a ver com o que você está falando. Então, eu acredito que, às vezes, as pessoas buscam equilíbrio, mas esse equilíbrio, às vezes, é passar dos 15 minutos que você falou, né? Ou seja, 15 minutos que poderia ser algo para poder a pessoa esperar, a pessoa descansar, a pessoa passa e leva e acaba tendo uma vida mediana, que é aquilo que você disse. Às vezes, a pessoa quer ter uma vida extraordinária, mas não paga esse preço. O que lhe fez, Gamil, assim, existiu algum fator, um propósito de vida, ajudar um familiar, alguma coisa que lhe fez fazer esse tipo de carreira, buscar essa carreira o tempo todo, além só do fato do seu colega, além do seu colega, de ter escolhido o direito? Ou seja, porque o direito faz com que você ajude sua família, ajude outras pessoas e, enfim, teve algo em especial, assim, que lhe fez buscar o sucesso? Em relação ao direito, né, assim... Teve algum sonho, enfim? Assim... eu diria que o que mais me impulsiona, né, para tentar fazer o melhor é justamente talvez o receio, né, de deixar de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita, entendeu? Então, obviamente, assim, quem advoga ganha e perde processos sempre, né? Então, se alguém chegar aqui para dizer que eu ganhei 100% dos processos... Né, enfim, né, eu vou usar um eufemismo, né? É alguém que não tem muito apego à verdade, né? Mas uma coisa que eu me cobro muito, né? Assim, eu sei que o grau de exigência comigo mesmo é muito grande, né? E isso faz com que essa imagem se reflita na cultura do próprio escritório, né? Eu sempre digo que talvez tão mais importante até do que o produto, do que o resultado, né, é o processo, né? Se a gente fez tudo que a gente podia ter feito, né, e não conseguiu o resultado, é da vida, né? Mas me angustia muito a ideia de não ter feito alguma coisa que eu poderia ter feito, né? Então, isso é algo que eu busco ensinar para os meus alunos, busco explicar para os meus filhos, né? Então, meu filho tem 9 anos, né? E luta karatê, uma coisa que ajudou muito na minha formação. Eu sempre pratiquei artes marciais, né? E ele foi para 2 campeonatos brasileiros. Nos 2 campeonatos brasileiros ele ficou em 5º lugar. No ano passado ele ficou em 5º lugar, esse ano ele ficou em 5º lugar de novo, né? Do ano passado para cá ele começou a treinar com um grau de intensidade muito maior,
Né? Ele começou a se cobrar. Eu não cobro nada dele. Né? Ele começou a se cobrar. Né? Mas de quando em vez tem uma sexta-feira que ele diz assim, hoje eu não quero ir para o treino, hoje está chovendo, hoje isso, hoje aquilo. Né? Eu não forço, né? Mas eu digo, olha, o correto é ir treinar. Aliás, se tem um dia que você tem que treinar, é o dia que você não está com vontade de treinar. Né? E aí esse ano ele perdeu o campeonato, né? Uma questão de regulamento, ele poderia ter ficado numa posição melhor. Seguramente ele não seria o campeão, tá? Mas talvez ele pudesse ter ficado em segundo ou terceiro lugar, porque dependeu de uma combinação de chave, enfim. Tá? E aí ele estava chorando muito, né? Quando ele perdeu o campeonato. Né? Para este campeonato, especificamente, eu não pude ir. Né? Porque normalmente eu acompanho ele nos campeonatos. Né? E aí eu disse, olha, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte, eu estou muito orgulhoso de você. E você realmente me encheu muito de orgulho até onde você chegou. Né? Porque, como eu sempre falo, você não precisa competir com ninguém, você compete com você mesmo. Né? Então, eu sou empático à sua dor, compartilho da sua frustração, mas você lembra quando tem umas sextas-feiras que você não quer treinar porque está chovendo? Provavelmente o menino que ganhou treina toda sexta-feira. Você quer ganhar? Treine. Não fique procurando desculpa pelo fato de você não ter ganhado, não. Então, você perdeu, porque ele começou a dizer, não, porque eu fui prejudicado pela arbitragem. Eu vi o vídeo e disse, você não foi prejudicado pela arbitragem. Você mereceu perder. Porque o outro foi melhor do que você. Então, assim, lógico, né, que quando a gente começa a ter retorno na carreira, a gente consegue melhorar nossa própria vida, a gente consegue melhorar a vida das pessoas que estão ao redor. Mas, honestamente falando, Marcelo, eu não diria que essa era a minha primeira preocupação, não. Assim, minha preocupação não era em ter um retorno, né, financeiro, muito embora não tenha nenhum tipo de problema em ter o retorno financeiro pelo trabalho que é feito. Claro. Né? Mas esse não era assim, o que me impulsionava todos os dias. Né? O que me impulsiona e me impulsionava e me impulsiona todos os dias é buscar tentar fazer, né, o que de melhor eu possa fazer para aquela pessoa. Então, assim, não me satisfazer com a resposta comum, não me satisfazer com a primeira porta que fecha, né? Não me resignar e aceitar que aquilo dali vai ficar daquele jeito porque é daquele jeito. Né? Então, buscar outras alternativas, pensar em soluções não usuais, pensar em soluções não ortodoxas, né? Voltando aqui ao professor Celso Castro, isso foi uma coisa que Celso sempre ensinou para a gente na faculdade, que muito embora a gente precisasse buscar uma especialização com o passar do tempo, mas você precisava ter um conhecimento transversal, porque às vezes a solução para um problema de direito penal, às vezes parte de uma ideia de direito administrativo, por exemplo. Né? Então, eu estudava não só no colégio, mas na faculdade eu estudei muito. Né? Estudei muito. Né? Então, nenhuma vergonha de dizer isso. Né? Que hoje é até uma coisa que a gente às vezes precisa se preocupar nas faculdades. Não, mas os valores, Marcelo, estão se invertendo um pouco. Entendeu? Então, hoje, talvez, quem estude muito possa ser assim, rotulado como bitolado. Sim. Né? Obviamente, eu nunca fui um tecnocrata, né? Nunca fui alguém que ficava estudando, esquecendo que a vida existia. Entendeu? Mas eu estudava bastante. Né? Então, quando eu entrei na faculdade pensando assim, eu preciso fazer tal coisa durante a faculdade. Né? Quando eu fiz a graduação em Direito, à época, a monografia de conclusão de curso não era obrigatória. Né? Eu fui o primeiro aluno na história da Universidade Federal da Bahia que apresentou monografia de graduação de curso numa época que não era obrigatória. Né? Tudo aquilo que eu ganhava dando aula, corrigindo redação, eu investi em cursos. Na época não tinha curso na internet. Né? Não tinha. A gente tinha que viajar para congresso, a gente tinha que viajar para fazer curso. Né? Então, era comprando passagem mais barata, às vezes viajando de ônibus, né? Curso em São Paulo, viajando de ônibus. Né? Porque assim, eu sempre soube onde eu queria chegar e onde eu quero chegar. Né? E onde eu queria e onde eu quero chegar não é só ter o retorno de conforto, não é só ter o retorno financeiro, mas sobretudo, né, de oferecer para as pessoas e dar às pessoas que me procuram o melhor que eu possa fazer. Né? E isso é uma cobrança constante. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo o seguinte, quando e se chegar um dia, né, que eu
me acostumar à mesmice, ou que eu me acostumar a fazer uma coisa mais ou menos, nesse dia chegou o dia de parar. Assim, não dá para... Ayrton Senna tem essa frase, né? Assim, em matéria de dedicação você não tem meio termo, né? Ou você se dedica ou você não se dedica, né? Então, sobretudo quando você se dedica para o outro, né? Quando você está fazendo para você mesmo, né? Você deixou de fazer algo para você próprio, né? Então você não cuidou exatamente de sua saúde, você não cuidou exatamente das coisas, não cuidou, enfim, né? Você está tendo o reflexo daquilo para você próprio, né? Mas quando você está fazendo isso para uma terceira pessoa, né? Aí eu sempre, assim, eu digo para os meus alunos e alunas, né? Eu sei que por vezes eu sou incisivo demais, né? Eu fui paraninfo de uma turma na Federal em 2020 e eu estava dizendo para os alunos e para as alunas o seguinte: errar todos vocês podem, todo mundo erra, mas no dia que você errar sabendo que você está errando, porque você está fazendo aquilo por medo de alguém, de repercussão, né? Olhe para o espelho e enxergue todo dia no espelho o reflexo de um canalha, que é o que você é. Então, se o sujeito deixa de tomar uma providência processual, administrativa, porque está com medo do que vão dizer, do que vão falar, tu não sai de casa. Então, em relação à dedicação, né, respondendo a sua pergunta, Marcelo, acho que o maior estímulo vem disso. Entendeu? É de conseguir olhar para o espelho todos os dias, sabendo que, assim, eu me dediquei. Assim, não sou mais inteligente do que ninguém, também não sou menos inteligente do que ninguém, né? Mas eu preciso ter a tranquilidade para mim, né, de que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Enquanto você estava falando aí, eu fui anotando algumas coisas, né? E para mim ficou muito, muito claro, assim, a percepção que eu tenho, uma leitura assim de palavras que definem toda essa sua fala, ou seja, trazer de uma forma didática para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo. A palavra que me veio assim muito forte é excelência. Tudo que você está falando aí de cobrar resultado de você mesmo, ter feito sempre melhor, sempre fazendo melhor, isso está ligado à excelência. Então, quando você faz algo com excelência, você estuda mais, você se dedica mais, você busca, de fato, como você falou, né, todas as alternativas. Eu fiz tudo o que era possível, né? Isso é a busca da excelência constante. A outra palavra seria disciplina. Acho que em muitos momentos deixou claro aqui que é necessária disciplina de treinar, é para treinar todo dia, né? Evitar essas desculpas que a gente é mestre em fazer, de fato. E, por fim, resiliência, né? Permanecer naquele caminho até dar certo, né? Eu queria saber o seguinte: qual foi o momento em que você pegou todo esse conhecimento e falou assim: eu quero me dedicar ao magistério, a lecionar, a ensinar, porque obviamente já tinha algum tempo já, né? Foi essa a sua experiência como monitor? Em que momento você decidiu assim, não, esse caminho aqui, eu vou passar o meu conhecimento? Bom, vamos lá, Christian. Eu comecei a dar aulas muito cedo, né? Eu fui professor de banca, né? Comecei a dar aula em banca quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, né? Nossa. Então, eu morava, assim, eu estudava no Colégio 2 de Julho, eu morava praticamente em frente à escola, porque eu morava no Garcia, né? E quando chegava aquele período de recuperação, minha casa era um entra e sai de colega o dia inteiro, né? Porque era assim, eu dando aula para as pessoas o tempo inteiro, né? Com 13 anos eu comecei a dar aula de karatê, né? Então eu entrei no karatê com 6 anos, né? Com 13 anos eu comecei a dar aula de karatê. Então, assim, o ensinar foi algo que eu sempre gostei bastante, né? Sempre, gostei muito, né? Quando eu fiz o pré-vestibular na época, né?
Eu saí de um colégio onde eu estudei a vida inteira, né? Eu estudei no Colégio 2 de Julho, dos 2 anos de idade até os 17. Né? Os meus colegas do Colégio 2 de Julho, devem ter entrado uns 15 alunos quando a gente tinha 2 anos de idade, né? Até os 17 dos 15 deviam ter uns 9 juntos. Até hoje a gente consegue se falar pelo olhar. A gente não precisa falar para um entender o que o outro está falando. Né? Então, sair do 2 de Julho para ir para o Sartre, na época, já foi uma decisão que não foi muito fácil. Né? Mas eu imaginava que no Sartre eu podia ter, àquela época, uma preparação para o vestibular melhor do que eu teria no 2 de Julho. Né? Então, eu fui para lá. Né? E aí eu tive uma dificuldade de adaptação muito grande. Né? Porque eu saí de um lugar que eu conhecia todo mundo o tempo inteiro, né, para um colégio novo, onde eu não conhecia quase que ninguém. Né? Então, aí eu tinha... Assim, os professores faziam perguntas, às vezes eu sabia as respostas, eu não respondia por vergonha. Né? Eu suava na mão, suava na palma do pé, na planta do pé, suava debaixo do braço. Né? E quando eu passei no vestibular, disse, bom, além de eu gostar de dar aula, porque no topo... Né, da pirâmide da gestão de uma carreira está a realização pessoal. Né? Não é que a vida seja um hedonismo, não é isto. Né? Mas você não vai conseguir fazer por muito tempo bem feito uma coisa de que você não goste. Né? Então, quando eu resolvi, não vou fazer direito, eu pensei, olha, o magistério é uma coisa que, além de me ajudar, né? Lógico que a gente aprende muito ensinando, né? Mas além de me ajudar na minha formação, enfim, além de me fazer ter contato com excelentes pessoas, né, o magistério também vai me dar projeção. Né? Então, o dar aula, na época, em curso preparatório, era porque eu gostava, era para pagar minhas contas e era para, em algum grau, ir ganhando projeção. Né? Então, eu me formei em 2002, né, eu colei grau em 2002, na Universidade Federal da Bahia, né? Uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Né? Eu nunca falei isso em entrevista alguma, muito embora não seja nada demais. Né? Mas me formei sendo laureado de minha turma, assim como o Celso Castro foi laureado da turma dele. Né? O laureado é o aluno que tem a maior média de notas. Né? E no dia que eu me formei, eu vou agora, aliás, antes de me formar, vou fazer aqui um planejamento do que é que vai acontecer na minha vida. Né? Então, me formei em janeiro. Né? Em fevereiro, teve uma seleção para o mestrado da Universidade Federal da Bahia. E teve uma seleção também para ser professor substituto da Universidade Federal da Bahia. Então, passei nas duas, passei no mestrado, passei na seleção para professor substituto. Comecei a dar aula como professor substituto, comecei a fazer mestrado ao mesmo tempo. Né? Fui chamado à época para dar aula em mais 2 faculdades, aqui em Salvador, né? Na Unime e na Faculdade Baiana, e na Unime e na Unifax, na época. Então, eu já me dividia com escritório, né? Com 3 faculdades, com mestrado, né? Terminei o mestrado em maio de 2005. Em maio de 2005, abri uma vaga para professor de carreira da Universidade Federal da Bahia. Fazia 17 anos que o concurso não era realizado. 17 anos. Né? E eu tinha que me preparar para a prova. Eu tive excelentes concorrentes, né? Candidatos de altíssimo nível. Né? E era uma vaga só. Né? Então, eu escrevi, na época, uma folha de papel A4. Eu escrevi, né, assim, só existe uma vaga e esta vaga é minha. Né? E colei na frente do lugar que eu estudava todos os dias. Né? E eu já fiz a seleção para professor, já sendo professor, já sendo advogado, com audiência, com sustentação oral, com prazo, com relatório, com contas a pagar, com contas a receber, com tudo. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? A ideia de ensinar veio para uma série de coisas. Né? Satisfação pessoal, né? Que realmente é muito bom. Né? É muito bom você ver histórias de vida sendo transformadas. Né? Eu sou professor universitário há 22 anos. E ensino em cursos preparatórios também há 22 anos. Né? É indizível a alegria de você pegar um aluno, né? Primeiro semestre de Direito, a disciplina que eu leciono, ela é ministrada a partir do 2º semestre. Né? Pegar um aluno que não sabe nada daquela disciplina ou que acha que sabe muita coisa, né? Porque eu ensino Direito Penal, né? E normalmente as pessoas todas acham que sabem Direito Penal.
Eu sou casado com uma tributarista, minha esposa é tributarista, e eu brinco dizendo que a gente não ouve uma discussão de bar sobre ICMS. Você já viu alguém discutindo ICMS no bar? Não vai. Vamos discutir reforma tributária, não vai. Agora, o tal do direito penal, todo mundo tem opinião aprofundada. Então, é muito bacana a gente pegar um aluno no início do semestre, né, com uma série de pré-compreensões, de preconceitos. E quando eu pego o aluno, assim, nas minhas turmas eu pego de penal 1 e vou até penal 4. Né? Eu ensino o curso inteiro. Né? E a gente termina vendo histórias de vida, né? Assim, pessoas que dizem, né, que passam por problemas X, Y ou Z. Né? Então, um aluno que é do interior, de uma família humilde, vulnerável, que mora num bairro violento, que fica exposto à facção, que já viu cadáver, né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Desistir é aparentemente mais fácil. Né? Então, essa ideia do magistério me faz com que eu até mesmo assim, eu me reanime todos os dias. Né? Eu consigo enxergar as coisas, eu consigo ver as coisas. Né? Assim, durante a pandemia, todos passamos por muitas dificuldades. Né? Então, assim, minha solidariedade a quem perdeu parentes, a quem perdeu familiares, entes queridos. Né? Minha solidariedade a quem perdeu renda, a quem perdeu emprego, né? A quem perdeu casa, porque houve pessoas que perderam casa. Né? E assim, nos cursos assim, preparatórios, você não tinha perspectiva de futuro. Você está estudando para concurso. Está fechado, assim, os concursos estão fechados um ano e meio. Né? Então, a gente fazia live, essa ideia assim, de não se acomodar. Né? Logo que liberou, Marcelo, voltar a ter drive-in em Salvador, né? A gente fez uma parceria com a OK Entretenimento e a gente fazia aula de revisão para a OAB no drive-in. Então, o aluno ficava no carro, né? Um professor num palco. E aí, como é que você está no drive-in, né? Como é que você sabe se as pessoas estão entendendo o que você está falando? O pessoal entendeu, pisca a luz aí, entendeu? Buzina, né? Não dava para buzinar, porque se fosse um buzinaço, ia perder o foco, né? Então, não adianta você ver a dificuldade, abraçar a dificuldade, se casar com a dificuldade e contemplar a dificuldade. Entendeu? Então, na época, assim, vamos fazer aula no drive-in? Vamos, então vamos dar aula no drive-in. Então, vamos mostrar para os alunos que não está fácil para ninguém, inclusive para a gente. Mas que a gente tem que ter força, a gente tem que ter resiliência, né? A gente tem que ter foco. Né? Então, uma coisa que eu sempre procuro ensinar e dizer às pessoas, você consegue fazer 20, 30, 40 coisas no mesmo dia. Uma de cada vez. Você não consegue fazer 40 coisas. Eu brinco dizendo que a gente, obviamente, tem que adaptar a linguagem ao público. Né? Eu ensinava redação em curso pré-vestibular. Né? E é um grande desafio ensinar redação em curso pré-vestibular. Um grande desafio. Imagina. Porque quando você vai ensinar matemática, o aluno ele já sabe, que ele já imagina que ele não sabe matemática. Né? Quando você vai ensinar física, o aluno já imagina que ele não sabe física. Quando você vai ensinar química, ele já imagina que... Quando você vai ensinar redação, o aluno acha que ele já sabe, porque ele pensa que redação é ensinar alguém a escrever. Né? E aí, assim, eu me obrigava a criar estratégias para fazer com que os alunos se sentissem motivados para ir para a aula. Né? Então, o que é que eu posso fazer na aula de redação de diferente para poder fazer com que os alunos se sintam motivados a ir para a aula? Né? Então, e eu sempre falava isso, né? Assim, adequando o linguajar ao público. Né? Assim, eu brinco dizendo que a estratégia é de jogador de videogame. Né? Então, quando você está jogando videogame num jogo de luta, que você tem 40 inimigos ao mesmo tempo, você não consegue bater nos 40 ao mesmo tempo. Você mata um, vai fugindo dos outros 39, mata o segundo, mata o terceiro. Então, a vida é feita assim. Né? A gente precisa ir enfrentando os nossos problemas um a um. Né? Eu estava conversando outro dia com um colega de escritório, um colega mais jovem no escritório. Né? Ele estava lá me dizendo... Né? Que apareceu o problema esse, aquele problema outro. Eu disse, amigo, vou lhe dizer uma coisa aqui que não é muito bacana para dizer, mas assim, o nome disso é vida adulta. A proporção que você vai passando de fase... Bem-vindo. Vai ficando mais difícil. Agora, você também vai ficando mais forte. Né?
Não adianta você ficar praguejando, porque tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, e você se assim, anestesiar com isso. Mas eu concordo com você, né? Resiliência, força, né? Vontade, né? Que é diferente de desejo. Né? Vontade é vontade com foco, né? E, sobretudo, foco. Foco é fundamental. E o direito penal? Ele entrou, vamos dizer assim, foi uma decisão logo ao sair da faculdade, da universidade, porque assim, tem um negócio com estudante de direito, né? Que todo mundo quer sair e fazer direito penal, né? Ser criminalista. Quando é que você decidiu? Foi depois? Assim, porque isso é importante a gente falar, porque o estudante de direito ele sai com a ideia do seguinte: eu vou pegar todo tipo de processo. Todo tipo de processo. Esse é o pensamento mediano. No seu caso, foi assim, no sentido de pegar qualquer processo e depois ir me especializar, ou você já saiu focando no direito penal? Vamos lá. Eu já entrei na faculdade querendo estudar direito penal. Né? Assim, eu fiz direito porque eu queria estudar direito penal. Né? E isso é outra coisa que eu falo para os meus alunos e as minhas alunas na graduação. Por mais brilhante que um aluno na graduação seja, ele não tem direito de ser um especialista. Um aluno de terceiro semestre não pode abrir a boca para dizer: eu sou civilista, eu sou administrativista, eu sou tributário. Não, você é estudante. E na qualidade de estudante, você tem de estudar todas as matérias. Estudar com profundidade, com fôlego, com alento, todas as matérias. Obviamente, as matérias de que você gosta mais, você vai estudar mais. O que não lhe dá o direito de não estudar as demais. Então, assim, durante a faculdade, né, eu sempre estudei muito mais direito penal do que as outras disciplinas, o que não quer dizer que eu tenha estudado as outras disciplinas pouco. E aí, antes de me formar, e falando um pouco sobre empreendedorismo, que é o tema do programa, né, quando eu estava no 6º para o 7º semestre, eu e 6 colegas de faculdade, nós resolvemos, né, no 6º semestre de faculdade, a gente resolveu montar um escritório de advocacia. Né? Obviamente, ninguém se dizia advogado, porque ninguém era estelionatário. Né? Nós éramos estudantes. Né? Minha mãe era advogada por formação, em que pese nunca tenha exercido. Né? Então, a gente fazia as petições, validava as petições com minha mãe assinava as petições. Quando tinha que fazer uma audiência, a gente contratava um advogado para poder fazer a audiência. Né? E aí nós tivemos um problema no início, quando a gente resolveu fazer isso, porque dos 6, acho que 5 gostavam de penal. Né? E aí a gente fez uma reunião só. No início não tem trabalho de direito penal nem para um, quanto mais para 6. Né? Então vamos fazer aqui, cada um aqui vai se comprometer, né, em abrir e absorver outras áreas. Né? Então a mim me coube, né, trabalhar com direito de família e com direito do consumidor. Né? Um outro colega do escritório que gostava de penal fazia penal e tributário, um outro fazia penal e trabalhista. Né? E durante 3, 4 anos eu advoguei bastante, tanto no direito do consumidor quanto no direito de família. Né? Com o passar do tempo, né, assim, você começa, né, a ser mais demandado, né, e aí você começa a dizer sim para alguns casos novos e dizer não para outros casos novos. Né? Mas o recado em relação a essa pergunta que você está fazendo durante o período de faculdade, enquanto o aluno está estudando, ele tem a obrigação de estudar todas as disciplinas. Gamil, eu não gosto de direito do trabalho. Tem uma pessoa que eu, enfim, admiro bastante, que diz: quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Né? Eu não gosto de direito do trabalho. É um direito seu que não gostar de direito do trabalho. Agora, você não tem o direito de ser ignorante em direito do trabalho. Você não pode ser você pode não ser um exímio estudante de direito do trabalho, mas uma noção aprofundada você precisa ter. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que todo estudante precisa ser generalista. Né? No meu caso, né, eu brinco, todo criminalista é passional, porque é passional mesmo. Né?
todos os criminalistas somos passionais, né? E eu, além de passional, sou muito fiel. Então, a namorada que eu tive na faculdade, que foi o Direito Penal, eu continuo com ela até o dia de hoje, né? E, assim, entrando nas questões de empreendedorismo, quando é que você pensou assim, bom, aqui eu já tenho um caminho, já estava no caminho, né, já advogando com grandes casos e já houve esse pensamento de... Como é que foi o pensamento, na verdade, de montar, de criar a Múltipla, né? Que é um curso, né, de formação para cursos, né, para concursos, OAB e tal. Quando foi isso? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência com empreendedorismo, né? Antes de falar do surgimento da Múltipla, eu vou falar um pouco sobre o surgimento do escritório, né? A Bahia sempre foi um celeiro de grandes advogados, né? Seguramente, sim, os maiores advogados do Brasil, né, durante um bom tempo, foram baianos. Só que não havia a grande preocupação aqui na Bahia em criar grandes escritórios. Eram grandes profissionais, extraordinários e talentosíssimos advogados, né? Mas que funcionavam numa estrutura que era o advogado, um secretário ou uma secretária, né? No máximo um estagiário ou estagiária e acabou. Então, no final da década de 90, né, início dos anos 2000, começou a haver uma preocupação maior com a advocacia empresarial na Bahia. Começaram a surgir os grandes escritórios na Bahia, né? E uma coisa que eu me apercebi, né, é que, além de eu gostar de direito penal, e eu repito, havia extraordinários advogados, como há até hoje. Eu não vou aqui nominá-los porque eu vou correr o risco de ser injusto com alguém. Mas havia seguramente 20 advogados na Bahia em matéria criminal, né, que eram de primeiríssimo time do ponto de vista nacional, que não ficavam devendo nada para os grandes nomes da advocacia nacional. Só que eu sempre percebi, né, que, a despeito de serem grandes profissionais, eu repito, profissionais de nomeada nacional, mas não havia uma preocupação em criar uma estrutura de escritório empresarial, né? Então, em 2005, né, eu resolvi, né, montar um escritório voltado para a área criminal, empresarial e econômica, tá? Então, a gente atende empresas e empresários, não só quando eles são investigados, mas quando também eles são vítimas de fraudes. Sim. Né? Quando eu comecei, quando o escritório foi montado em 2005, né, eu saí do escritório de onde eu permaneci por 3 anos, né, e a quem eu sou muito grato ao Dr. Elbio Palmeira, né, que não é advogado criminalista, né, ele é advogado da área trabalhista, né. Eu cuidava do núcleo de direito público no escritório do Dr. Elbio, né. E aí eu tive uma conversa com ele e disse: Dr. Elbio, assim, eu quero ter minha vida, eu quero ter meu voo, né, eu quero seguir uma carreira para advocacia criminal. O senhor não gosta tanto de advocacia criminal, obviamente é um direito do senhor, né. Ele compreendeu perfeitamente, me incentivou, né. Eu saí do escritório na época como Vinícius de Moraes saía das suas separações, né. Peguei minha escova de dente, enrolei num papel higiênico, né, e saí, né. E aí montei uma sala na época, né, uma sala muito pequena, muito compacta, né, tinha 28 metros quadrados, né, com 2 estagiários, né. E em um ano e meio, a sala de 28 metros quadrados a gente precisou expandir, né. Então fomos para a sala de 130 metros quadrados, né. Assim, já começaram a aparecer clientes corporativos, né. Dentro dessa preocupação de que o escritório é uma realidade empresarial, né. E aí a gente começou a expandir para outros estados. Então, primeiro a gente foi para Pernambuco, onde eu fiz doutorado, né. Então, um dos motivos de ter feito doutorado em Pernambuco, né, além de eu querer estudar com o Cláudio Brandão na época, né, e estudo por ele até hoje, minha eterna gratidão ao professor Cláudio Brandão, era porque eu também queria abrir um escritório em Recife. Então, abrimos Recife, né, depois a gente abriu o Rio de Janeiro, né, e aí saímos abrindo outras estruturas, Aracaju, São Paulo, mais recentemente a gente abriu Maceió, estamos abrindo Barreiras, né, dentro dessa ideia de que é um escritório, né, de contencioso estratégico, né. Hoje a gente não faz exclusivamente direito criminal, a gente faz a parte de contencioso, tudo aquilo que envolve briga, né, porque a gente tem uma sócia que cuida da parte tributária, né, Josiane Minardi, que é minha esposa, né.
além de minha sócia e minha esposa, ela cuida do núcleo tributário, é uma das maiores tributaristas do Brasil, né? Fez doutorado na PUC de São Paulo, trabalhou na Comissão de Reforma do Senado da República, da lei que trata do processo administrativo e da lei de processo fiscal, né? Ainda essa semana palestrou na Câmara dos Deputados sobre a reforma trabalhista, está em grupo a reforma tributária, está em grupo de trabalho na Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária. Então, o escritório ele vai crescendo com musculatura, né? Assim, isso é uma diferença muito grande entre crescer de forma organizada e de forma desorganizada. Sim. Né? Porque é importante que, por mais que o escritório cresça, pelo maior número de cidades que o escritório esteja, né? Que nós continuemos com a essência do serviço que é prestado, do tipo de serviço que é prestado. Né? Então, é uma advocacia que é bastante artesanal. Você dizer artesanal em 7, 8 estados? Sim, artesanal em 7, 8 estados. Né? Toda a parte de produção de peças é feita na Bahia. Né? Então, a carreira do escritório foi dessa forma, né? Que se desenvolveu e continua se desenvolvendo até hoje. A minha chegada na Múltipla, eu não fui sócio fundador da Múltipla. Né? A Múltipla é uma empresa que organiza eventos, né? Sempre foi uma empresa que organizava eventos aqui na Bahia. E em 2016, aproximadamente, né? Além de ser uma empresa organizadora de eventos, a Múltipla também passou a ser uma empresa para ministrar cursos preparatórios para concurso, por exemplo, da OAB. Né? Então, em 2016, eu não fiz parte do quadro societário. Né? Eu entrei para o quadro societário da Múltipla, eu não estou bem certo, isso foi no final de 2017, início de 2018. Né? E eu vejo na Múltipla um potencial muito grande. Né? Hoje, nós temos mais de 3.000 alunos e alunas que foram aprovados ou em concursos públicos ou no exame de OAB. Né? Então, se você for pegar o tempo que a Múltipla existe, né? De 2016 para cá, obviamente abatido o período da pandemia, né? Porque o período da pandemia, aqueles 2 anos, não teve prova, não teve concurso. Se você pegar 2016 para cá, né? E dividir o número de aprovados pelo número de dias úteis, a Múltipla tem mais de um aprovado por dia. O seguinte quer dizer o seguinte: todos os dias quando eu me levanto, né, é como se alguém que está ali fosse ter a vida transformada também por conta do curso. Não é somente por conta do curso, óbvio, né? Então não vou ser leviano aqui de dizer que se o sujeito se matricular e não assistir aula alguma vai ser aprovado, porque ele estaria sendo cabotino, né? Mas a gente prima pela qualidade, a gente prima por bons professores, né? A gente tenta oferecer para o aluno um acompanhamento mais direto, né? Seja na OAB, seja na preparação para concursos públicos. Né? Então, nós temos ex-alunos, ex-alunas juízes, promotores, procuradores, defensoras, delegados e delegadas, enfim. Né? Assim, a finalidade da empresa, assim, a Múltipla, eu até falava isso ontem numa aula para os alunos, né? A Múltipla não é um lugar para um curso de formação. A gente não forma pessoas na Múltipla. Né? A Múltipla é um curso de informação. Né? A gente faz um curso voltado para a realidade do aluno e da aluna que quer ser aprovado e aprovado. Né? E a gente vê, assim, você vê, existem vídeos aí que viralizam, os alunos obviamente autorizam a gente a postar em rede social. Né? Você vê aquela pessoa, Marcelo, sendo o primeiro advogado ou advogada, a primeira pessoa, o primeiro profissional liberal daquela família. Né? Então, alunos que chegam lá para a gente que já tentaram fazer OAB 14, 15 vezes. E conosco passaram de primeira, entendeu? A gente já teve turma lá de segunda fase em Direito do Trabalho, por exemplo, que a gente teve 100% de aprovação. Então, a média nacional, por vezes, não chega a 11%. A gente teve 3 turmas de Direito do Trabalho que a gente teve 100% de aprovação, entendeu? Então, isso é sensacional, né? Assim, você vê a transformação das pessoas e você vê o crescimento das pessoas, porque o aluno ele começa fazendo OAB com você, né? Aí, daqui a pouco, ele está fazendo um curso de prática, entendeu? Aí, daqui a pouco, você começa a se bater com o aluno no fórum, né? Pô, assim, eu fiz OAB, assim, você me ajudou na segunda fase, a gente estudou a segunda fase juntos, eu fiz prática com você, e aí você começa a ver que a pessoa está prosperando, que a pessoa está feliz, que a pessoa está se desenvolvendo. Isso assim, de uma felicidade impagável e indizível, entendeu? Então, assim, eu brinco dizendo que a Múltipla é meio que meu parque de diversões, né? Eu me alegro muito vendo as pessoas se transformarem, né? O ensino e o estudo, né?
me ajudaram bastante na vida, muito mesmo, né? Então, eu morava no Garcia, estudava na Federal, que é na Graça, trabalhava no Sartre, que era na Graça, eu fazia tudo andando, né? Porque era mais rápido de andando que de ônibus, né? Então, hoje eu tenho uma outra qualidade de vida, um outro patamar de vida, né? Graças ao estudo, né? E dentro dessa perspectiva de formar as pessoas, de plasmar a mentalidade das pessoas. Um dia eu estava conversando com minha filha num jantar e aí surgiu uma conversa, né? Minha filha tem 14 anos, né? Eu achava que eu era determinado até conhecer minha filha, né? Até ver minha filha se desenvolvendo, né? E aí no meio de um jantar ela olha para mim e fala, surge uma conversa de que alguém era acomodado e tal, ela olha para mim e diz, eu sei da responsabilidade que eu tenho. Eu disse, eu não entendi, né? Que responsabilidade que você tem, né? Porque desde pequenininha eu sempre, assim, quem a alfabetizou fui eu. Eu alfabetizei antes da escola, ela foi alfabetizada antes da escola, né? E desde pequenininha a gente tem um lema meu com ela, que o nosso lema é melhor possível, não é melhor do que os outros, é o melhor que ela pode fazer, né? Sempre o melhor que ela puder fazer, né? E ela me disse, eu tenho uma condição de vida para me desenvolver muito diferente da que você teve. E eu nunca disse isso a ela. Eu tenho uma condição de vida, né, para me desenvolver muito diferente da que você teve. E eu volto a dizer, eu nunca disse isso a ela, né? E aí ela me falou, né? Então, isso faz com que eu precise ir mais longe do que você. Eu disse, olha, vou falar uma coisa para você. Não se compare nem a mim, nem a ninguém. Quem mais quer que você vá o mais longe possível sou eu, entendeu? Mas eu não quero que você tenha essa cobrança em cima de você própria, né? Mas o fato de ela saber que ela precisa se dedicar, né? Que ela precisa estudar, né? Outro dia eu fui chamar os meninos para um jogo de futebol, né? Liguei para minha filha, vai ter um jogo tal, meu pai, estou estudando. Liguei para meu filho vai ter um jogo tal, ele hoje tem treino de karatê. Disse, bom, então eu não sou eu que vou dizer ele que não vá para o treino, porque eu acabei de falar ele que ele tem que ir, né? Então isso é muito bom ver que eles absorvem essa ideia, né? Que são obviamente crianças saudáveis, que brincam, né? Que têm seus momentos de descanso, têm seus momentos de lazer, né? Mas que sabem que o que tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser muito bem feito, né? O exemplo ensina muito, né? Eles veem isso, você não precisa falar, né? Verbalizar, mas o exemplo é o ensino, é o aprendizado mais forte, né? Você tem algum complemento? Para mim é uma aula aqui, né? A gente vai aprendendo aqui. É como eu falei, assim, é a questão de inspiração, né? Quando a gente ouve histórias como essa, a gente olha para dentro. Sim. E vê, né? A gente compara a nossa história e vê ali qual foi o caminho que foi trilhado, né? E dentro disso aí eu queria te perguntar o seguinte: para onde vai, né? Ainda tem algo que você ainda deseje ou algum caminho que você ainda quer trilhar? Muita coisa, né? Goethe tem uma citação que ele diz que tudo aquilo que você quer fazer, você vai fazer, né? Que coragem contém genialidade, poder e magia, né? Falta muita coisa, né? Assim, mas falta muita coisa mesmo, né? Assim, minha vida ainda está no início, né? Então, tenho muitos planos, tenho muitos desejos, né? Muitos sonhos, né? Obviamente não somente pensando em mim, mas pensando em mim também, né? Sim. Mas falta ainda muita coisa mesmo, né? Algum projeto que você possa dividir, algo Posso, que... lógico. O escritório chegou à 8ª capital, a gente chegou a Maceió, né? E pela primeira vez a gente está se implantando, né, numa cidade que não é a capital, né? Estamos chegando no oeste da Bahia, né? Em Barreiras e em Luiz Eduardo, né? Então, a gente quer que esses escritórios todos tenham musculatura para prestar um serviço de qualidade, né? Isso faz com que, né, eu também precise viajar bastante, né? Assim, eu tento, ao máximo, passar a menor quantidade de tempo fora de casa, né? Mas isso faz com que eu precise viajar bastante, né? Então, quando, alguns anos atrás, eu resolvi abrir o escritório em Brasília, né? Não dá para chegar na cidade e cair de paraquedas, né? Então, na época, assim, eu pude ser professor
convidado da Universidade de Brasília, da UNB. Né? Toda sexta-feira de manhã. Eu saía num voo que saía às 5 horas da manhã. Chegava em Brasília às 7 e pouquinho. Já tinha um carro lá de um motorista de táxi, amigo meu, com o carro me esperando. A gente ia correndo para a UNB. Eu dava aula até meio-dia. Tinha um voo que saía tipo 1 da tarde de Brasília. 3h30 da tarde já estava em Salvador, na minha mesa, despachando as coisas. Fiz isso durante quase 3 anos. Todas as sextas-feiras. Chovendo, cansado, com preguiça, sem vontade de ir. Todas as sextas-feiras, né? E aí alguém olha para você depois e diz, porque assim, o escritório de Brasília engrenou e tal, foi sorte, realmente foi sorte. Né? É melhor acreditar que foi sorte. Né? Eu fiz doutorado em Pernambuco, né? Eu terminei o mestrado em 2005, eu entrei no doutorado em 2007. Né? Fiz doutorado no Recife. Então, minha vida estava em outro patamar, né? Então, era difícil para mim, por exemplo, viajar toda semana, inclusive por causa do custo da passagem. Né? Mesmo comprando as passagens com antecedência, era difícil por causa do custo da passagem. Né? Então, na Federal de Pernambuco, como os professores já sabiam que muitos alunos eram de fora, eles concentravam as aulas todas num dia só. Então, o pessoal que fazia doutorado em Direito Penal, a aula era quarta-feira. Né? Então, a gente tinha aula quarta das 7 às 10, das 10 às 13, das 13, sim, intervalo de meia hora, das 13 às 17 aproximadamente, né? Então eram 4 aulas durante o dia. Então eu saía de Salvador às 4 horas da manhã, né? Chegava no Recife às 5, né? Era tempo de tomar café, alguma coisa, já estava na faculdade às 7, né? E o único período do dia que tinha livre no Recife era justamente o período da noite, né? Das 7 às 10 da noite. E na época eu procurei um curso preparatório para concurso para poder dar aula em Recife, porque além de receber o honorário da aula, eu ainda colocava o curso para poder pagar minha passagem. E fiz isso durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu era professor da Universidade Federal da Bahia, eu podia ter pedido licença remunerada para fazer doutorado e não pedi. Então eu dava aula regularmente. Na época eu tinha jogado minhas aulas na faculdade para sexta e sábado. Minhas aulas de graduação eu tinha jogado para sexta e sábado, para toda quarta-feira estar em Recife. Eu só fui pedir licença, né, na fase final, pedi licença durante 6 meses para poder fazer a revisão da tese de doutorado. Né? Então, isso, assim, eu não gosto dessa linguagem emotiva, eu falar de mim mesmo o tempo inteiro, né? Para que isso não soe como presunçoso nem nada, mas é para mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso. Exato. Entendeu? Elas podem fazer muito mais do que eu fiz e muito mais do que eu faço, desde que elas estejam comprometidas e que elas queiram fazer isso. Né? Então, vou ser hipócrita aqui para você dizer que várias sextas-feiras, quando eu acordava de madrugada, que tinha que ir para Brasília, que eu não estava com a menor paciência, não estava. Estava chovendo, minha filha tinha 4 anos, eu queria ficar com a minha filha em casa, entendeu? E aí é bacana, né? Assim, eu acho que a coisa mais bacana, talvez um dos retornos mais bacanas seja o retorno que vem dos meninos, né? Das crianças. Né? Eu nunca falei para os meus filhos assim, eu tenho que voltar porque eu tenho que fazer tal coisa porque eu trabalho por dinheiro. Nunca falei isso para os meus filhos. Meus filhos sabem que por vezes eu não posso estar com eles porque as pessoas precisam de mim. E me casei com Josiane. Josi tem um filho biológico que não é meu filho biológico. Né? E uma vez a gente estava indo para o litoral, a gente estava indo para a praia, quando o telefone tocou. Né? E era uma situação de uma pessoa que estava procurando, teve uma operação no interior, a pessoa estava presa. Né? Eu aí fiz meia volta. Né? Josi não é daqui da Bahia, Josi não sabia dirigir direito no litoral. Né? E aí teve uma outra coisa, um outro depoimento muito forte de minha filha, né? Quando a gente estava voltando, o filho de Josi, que na época era bem criança, devia ter uns 5 anos, estava começando a chorar. Poxa, a gente vai voltar, e tal, começou a chorar, né? Então ele tinha 5 anos, minha filha tinha 10. Aí Valentina olha para ele e fala: Beni, não chore não. Não chore não, porque se a gente está voltando é porque tem alguém que está precisando de meu pai. Mas não se preocupe não, viu? Porque depois ele dá um jeito de compensar, viu?
Não se preocupe não, que se hoje a gente perdeu aqui 2 dias ou um dia, ele vai dar um jeito de compensar, a gente ficar 3 ou 4 dias depois juntos. Isso aí realmente é... Então eles já sabem como as coisas funcionam, né? E ver esse depoimento espontâneo, né? Uma vez, assim, eu gosto muito de viajar, né? com os meninos. E uma determinada viagem eu precisei voltar de viagem. Né? Precisei voltar de viagem. Porque teve uma situação extraordinária. E acho que as conversas mais difíceis que eu tenho são com minha filha. Né? Assim, mais difíceis e mais enriquecedoras são com minha filha. Aí ela olha para mim e diz: você vive dizendo que nós somos as pessoas mais importantes de sua vida, né? E por que você vai voltar agora? Eu disse: justamente pelo fato de vocês serem as pessoas mais importantes de minha vida, que vocês precisam entender que o que a gente está fazendo aqui agora é lazer e que é muito importante. Tá? Só que é uma situação absolutamente extraordinária que eu não tenho como deixar de voltar agora, entendeu? Então eu vou voltar, você continua a viagem com o resto da família e depois a gente volta, a gente se encontra, né? Mas eu diria que é isso. A coisa mais importante, ao meu ver, é foco, né? Foco junto com vontade, né? Se você tem foco e se você tem vontade, você consegue fazer qualquer coisa, né? E, além de foco e vontade, constância, né? Então, assim, você imaginar, né? Eu brinco com os meus alunos e alunas dizendo que Harvey Specter só existe em Suits, né? E Mike Ross só existe em Suits, né? Então o cidadão começa a advogar e aí já começa a praguejar o mundo. Porque o mundo é injusto, porque o mundo isso, porque o mundo é aquilo. O mundo não é justo, não, né? Mas você precisa criar casca e você precisa criar coragem para você fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Queria, inclusive, já emendar nessa mensagem, né? Uma mensagem que você pode deixar. Você já deixou inúmeras aqui, na verdade, mas para fechar assim a nossa conversa, tem muito do que se aproveitar do que se fala aqui, do que se falou aqui, mas se tivesse uma palavra ou uma frase, o que você deixaria assim de vida? Não é só para estudante de direito, não é só para todo mundo mesmo que almeja chegar a algum lugar. Eu já usei algumas frases que eu uso sempre, né? Assim, advogar é reescrever histórias de vida, né? Seja para o outro advogado que você queria ter, né? Eu acho que a última frase que eu posso dizer aqui para vocês é uma frase que eu uso bastante, né? A vida é muito curta para ser morna. A vida é uma só, né? A vida é muito curta para ela ser morna. A vida precisa ser vivida com intensidade, né? Então, no momento de amar, é para amar com intensidade, né? No momento de lutar, de crescer, é para crescer com intensidade, né? No momento de trabalhar, é para trabalhar com intensidade. No momento de estudar, é para estudar com intensidade. Uma pessoa que me é muito cara outro dia me perguntou, né? O que é que você se exige tanto? Isso porque talvez um dos maiores medos que eu tenha é chegar no final da vida, olhar para trás e poder ter dito que eu podia ter feito uma série de coisas que eu não fiz. Então, talvez sejam as 3 frases que eu uso mais, né? Advogar é reescrever histórias de vida, né? Seja para o outro advogado que você queria ter para você mesmo, né? E a terceira frase que eu uso bastante é: a vida é muito curta para ser morna. Maravilha. Enfim, aqui a gente tem muita coisa, né, para a gente falar, mas vai ficar para um outro programa. Obrigado, né? Meu amigo, meus amigos. Puder nos dar o privilégio de voltar para a gente conversar mais, propagar o conhecimento, história de vida, isso inspira. Eu tenho certeza aqui que quem está escutando a gente, quem está ouvindo, e a gente mesmo aqui, né, cresceu bastante, né, com sua história de vida. Para mim, como eu falei, eu vejo muito forte a questão da excelência, tudo que faz, né, tudo que faz com excelência, faz o melhor. A disciplina também eu vejo muito forte, ou seja, fazer aquela constante, sem inventar desculpa. Então aqui eu levo para
para mim, né, para a vida. E eu quero te agradecer, dar a palavra também para o Marcelo aí para fazer as considerações finais e deixar Muito aqui. feliz, Gamil, de reencontrar você, né? Com certeza eu tive a oportunidade de lhe ver estudante, toda a sua trajetória eu acompanhei, eu estava lá dentro da faculdade, eu estava lá vendo de alguma forma e fico feliz e eu tenho certeza que assim, tudo que você falou aqui é uma aula para muitos estudantes, para nós, com certeza. Eu acho que você trouxe aqui ensinamentos e realmente, como você falou, transformar vidas, é o que eu acho que você faz muito bem. Parabéns, fico muito feliz. Obrigado também, Christian, por ter me trazido aqui. Um encontro maravilhoso e eu espero que os estudantes que tenham acesso a esse conteúdo aproveitem de verdade, porque tem muita coisa boa aí para cada estudante poder realmente levar para a vida. E não só estudante, né? Porque isso aqui tudo a gente pode transpor para o empreendedorismo. Pega tudo isso aqui que foi falado. Sim, com certeza. Disciplina, foco, resiliência. Você coloca qualquer empresa, qualquer empreendimento seu na vida. Porque empreendimento é você realizar algo que pode ser uma empresa, mas pode ser também uma formação, uma aprovação, até para a vida mesmo. Então, por exemplo, a criação de filhos é um empreendimento. Né? Muito. E que precisa de talvez disciplina. O mais importante de todos eles. Mais importante, talvez não, digo o mais importante de todos eles. Né? E precisa de disciplina, precisa de foco, resiliência. A criança está ali, está errando. Aqui você passou ensinamentos assim especiais, né? De conversar com os seus filhos e ensinar. Assim, me deixou bem feliz, né? Aquele momento que você falou que você chamou seu filho, né? Mesmo ele tendo perdido, chamou a atenção, foi coerente, né? Acolheu ele, mas também chamou para a responsabilidade. Isso a gente vê uma deficiência, né? Nessa geração, assim, tipo, eu sou vítima, sabe? Eu vejo muito isso. Não, eu estou assim porque... Aí começa a arranjar, né, desculpa para o governo, para a faculdade, para a minha condição financeira, porque eu cresci assim, enfim, eu tenho que trabalhar. Ou seja, isso aqui, esse ensinamento vai para tudo, para a nossa vida, para o empreendedor, enquanto pais, mães, né? Foi realmente muito engrandecedor. E aí eu quero agradecer, deixar a palavra final com você e dizer que nós estamos aqui, sempre que quiser voltar, ficaremos felizes. Christian, Marcelo, eu quem agradeço, sou eu quem agradece. Né? Muitíssimo obrigado. Né? Também cumprimentar todas as pessoas que vão nos assistir. Né? Dizer a elas mais uma vez que eu fiz aqui depoimentos até de coisas pessoais, particulares, né? Com o único propósito, né? Com a única finalidade de fazer com que as pessoas vejam que todos nós somos capazes. Perfeito. Eu, quando era estudante na faculdade, talvez eu não pudesse imaginar que um dia o meu escritório poderia estar em 8 capitais, em 9 cidades, né? As pessoas conseguem fazer isso. Eu não tenho ninguém da minha família que fosse da área jurídica, que tenha me aberto portas, né? Então as portas foram abertas com suor mesmo, com transpiração. Então isso eu tenho falado muito nas palestras. Minhas últimas palestras eu tenho dividido em duas metades, né? Uma primeira metade que eu falo coisas duras para serem ouvidas, né? Para puxar pelos brios, e uma segunda metade que eu mostro para as pessoas como elas podem fazer, né? Então, você que está me assistindo agora, que está passando por dificuldade, não só você que é estudante, mas você que é empreendedor também, né? Você que tem uma padaria, uma lanchonete, né? Essa semana eu estava conversando com um rapaz que é engraxate no Tribunal de Justiça, né? Aqui na Bahia. E confesso que eu nem ia engraxar o sapato, né? Mas eu vi o rapaz, um rapaz bem jovem, mas assim, arrumado, com a maletinha na mão. Ele começou a conversar comigo. Não, porque eu sou engraxate, sou estudante, e o meu Instagram é tal. Ele tem um Instagram para ser engraxate, entendeu? Mas que está estudando, e aí começou a me falar de coisas que ele aprendeu na aula de tal coisa. Então, vamos fazer aqui o sapato, vamos engraxar, porque eu quero conversar, entendeu?
Então, quando você se vir diante de dificuldades na vida empresarial, persevere, lute, saiba que por vezes a gente precisa fazer recurso, né? Também não vá ser um cego, um inconsequente, né? Mas a vida é isso, né? E assim, é extremamente satisfatório e prazeroso, né? Ver todos os desenvolvimentos, ver desenvolvimento das crianças, ver desenvolvimento das empresas, ver desenvolvimento da educação, enfim, né? Então, muitíssimo obrigado a vocês dois pela oportunidade que vocês me deram. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, amigo.